Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o professor Ciro Bezerra, pós-doutor em Filosofia da Educação. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Espero que essa manhã nós conseguimos elucidar algumas questões sobre a crise da educação e como nós podemos sair e contribuir para os espectadores da nossa televisão saiam enriquecidos desse encontro. Professor, o senhor desenvolveu um método de estudo com foco na aprendizagem de qualidade, né? Como funciona, né? Qual é a real aplicação desse método? Pois é, então, na verdade não é a aprendizagem de qualidade, não é? Porque a aprendizagem de qualidade é uma perspectiva teórica que nasceu na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, para equacionar o problema da sociedade de massas. Tinha que resolver um problema do grande crescimento da população e do emprego dessa população. E a escola e a universidade foi utilizada como meio. Como meio, não é? Se criou um outro problema e não se resolveu. Por quê? Porque a escola não resolve problema de desemprego. Então, reduziu-se a formação humana ao ensino, que é a forma de o professor transferir os conteúdos dele na sala de aula. Mas qual é o problema desse entendimento de trabalhar com o aprendizado como a qualidade? É que a qualidade não se verifica. E isso aconteceu em todos os países do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que na década de 90, uma ministra do governo do Obama e depois do governo que sucedeu ao Obama, identificou essa crise na educação americana e que eles estão tentando resolver hoje. Então, qual foi a nossa iniciativa na UFAL? Ao contrário de trabalhar com essa perspectiva bancária de que o professor transfere os conhecimentos para os alunos, porque não se verifica essa transferência, impossível o professor transferir o conhecimento, nós elaboramos um método de estudo, o método do estudo imanente, que tem o fundamento não no ensino, mas no estudo. Ou seja, antes dos professores começarem a dar aulas, eles têm que perguntar aos estudantes: vocês sabem estudar? Porque se os estudantes não sabem estudar, como é que eles vão se apropriar dos conteúdos depois que eles saem da sala de aula? Porque o problema... E o que é o saber estudar, professor? O saber estudar são duas formas. Nós temos duas formas. Uma forma bancária, que é uma forma arbitrária, efêmera e assistemática. As pessoas desenvolvem um hábito de estudar nas vésperas das provas. E nas vésperas das provas, você só faz o cérebro funcionar numa dimensão do sistema límbico. Ou seja, desta forma, o cérebro não faz sinapse. Não fazendo sinapse, toda essa atividade que é feita nas vésperas da prova não constrói aquilo que a neurociência chama de vida inteligente. Ou seja, para desenvolver a inteligência, o cérebro precisa fazer sinapse. Nós fizemos uma pesquisa na UFAL, e essa pesquisa foi com 3 turmas, basicamente 90 estudantes, e para o estudante da universidade se apropriar de 15 páginas de um artigo, ele precisa, no mínimo, uma semana. Depois de uma semana estudando, 8 horas por dia, ele consegue desenvolver a vida inteligente. Ora, qual é a consequência prática de alguém que desenvolve a vida inteligente daquele que não desenvolve? Aquele que desenvolve a vida inteligente consegue resolver problemas. Aqueles que não têm a possibilidade de desenvolver a vida inteligente só faz o que as pessoas solicitam para fazer. Ou seja, há uma diferença entre um homem e uma mulher formados para inovar e criar e aqueles que são educados para replicar. Então, o ensino bancário cria replicante, papagaio, pessoas que repetem, copia e cola, e não inventa e não cria. Então isso tem uma implicação no desenvolvimento humano e no desenvolvimento social. Porque se você não desenvolve homens e mulheres com a capacidade de criar valores,
conhecimentos e novas tecnologias, nós estamos comprometendo toda uma civilização. Esse é o problema dos países de desenvolvimento que descenderam de um processo de colonização. As elites econômicas ainda não descobriram, ainda não se despertaram que o estudo é um fenômeno fundamental, não só em termos específicos da formação da qualificação profissional imediata, mas no sentido de criar uma nova civilização. Então, o estudo imanente tem um compromisso de criar esta nova civilização de homens e mulheres livres, autônomos, não é? Iguais em inteligência e com a capacidade de renovar e de recriar não só a sua vida, mas todo o social. Isso é possível, professor, dentro de um país com tanta desigualdade social, com tanta miséria, com tanta fome? É possível, claro que é, porque senão a gente não tinha resultados tão significativos. Em 2017, a UFAL tinha um problema com vários cursos de descredenciamento em função das médias que estavam muito baixas. A outra UFAL, que era uma perspectiva de universidade, que tinha a professora Valéria na gestão, criou uma série de ações combinadas e organizadas, e dentre essas ações, o método do estudo imanente também foi mobilizado. Qual foi a consequência desse projeto que foi coordenado pela Prograde, pela professora Sandra, pela professora Suzana Baio? Qual foi a consequência? Nenhum curso foi descredenciado e a UFAL, pela primeira vez na história, apareceu no ranking mundial entre as melhores universidades. Então, ainda que nós vivamos num país dependente, pobre, corrupto, com uma série de problemas, se nós tivermos oportunidade de trabalhar, se nós tivermos a oportunidade de trabalhar, a gente consegue. Tem outro exemplo. O método do estudo imanente já está sendo usado em 2 teses de doutorado. Uma na biologia da USP e a outra na Universidade Municipal de Blumenau. Ontem uma menina mandou um convite para mim que morava em Campos... ali depois de São Miguel, que tem aquela usina. São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. Ela morava na Rua da Bica e o pai era cortador de cana. Ela experimentou o método do estudo imanente. Hoje ela está concluindo o doutorado. E com ela, uma série de estudantes pobres, não é, que entram na universidade por cota, estão conseguindo fazer os seus doutorados, conseguir a sua autonomia financeira e intelectual. Isso é muito importante, a revolução que a educação causa na vida das pessoas, claro. Mas quando eu faço esse questionamento, professor, e o senhor entende perfeitamente, quando a gente fala de um país muito pobre, é porque o problema da educação também está muito lá atrás, né? Crianças que não têm acesso, às vezes, a uma creche. A alimentação. A alimentação, que faz o primeiro ensino ali, né, desde o antigo primário, o Fundamental 1, o Fundamental 2, ou seja, sem a menor condição, não é? É difícil lá na frente você recuperar. É verdade, isso que você está falando é perfeitamente razoável. Nós, os brasileiros e os países que tiveram a sua história fruto do processo de colonização, têm que consertar o avião andando. Qual é o problema do Brasil? É esse que você falou. Mas o problema do Brasil também é a falta de oportunidade das pessoas que criam métodos como eu, que tem no Brasil, tem uma série de outros inventores, e que não tem a oportunidade de colocar em prática, claro, de experimentar. Então, esse método pode ser experimentado perfeitamente no Instituto Federal de Alagoas, não é? E eu não consigo, não é, sensibilizar os gestores do Instituto Federal da importância e do impacto que isso vai ter na sociedade alagoana. Eu não consigo sensibilizar o secretário estadual de educação para a gente implantar no ensino médio de Alagoas. Eu não consigo sensibilizar o município, que os gestores municipais e os prefeitos e os governadores, que se nós implantarmos o método do estudo, dentro de 5 anos a 6 anos, a gente supera o analfabetismo funcional. A gente começa a fazer um projeto piloto em uma escola, fazendo a formação dos professores,
elaborando, sugerindo, trabalhando com os professores a elaboração do material didático pedagógico, porque um dos problemas é que os professores agora estão recebendo material pedagógico comprado pelo município, na medida que os próprios professores não estudam esse material, não elaboram para poder socializar com os alunos. O que acontece com a vida inteligente? Atrofia, porque tudo que a gente não usa atrofia. Então, os professores, eles têm que elaborar livros, materiais pedagógicos para trabalhar com os alunos. Eles não podem simplesmente aparecer como uma figura decorativa de transmissão. É só de repassar, né? Não é, isso é impraticável. Vamos. Professor Ciro Bezerra, na prática, o modelo educacional brasileiro, ele é fracassado? Emendando a pergunta, outro questionamento. Esse sistema de proliferação EAD, de educação à distância, qual a opinião do senhor? O modelo é fracassado? Não. O modelo da educação à distância não é um modelo, é uma tecnologia. Como tecnologia, ela tem que estar inserida dentro de uma política. A minha posição é que a política educacional, ou seja, os técnicos, os intelectuais, os reformadores da educação não trabalham com a EAD de uma forma adequada. A tecnologia não é o fundamento da educação. O fundamento da educação é o estudo. Se você não estudar, o básico do básico em qualquer escola é o estudo. Se eu não estudo, a minha aula não tem qualidade nenhuma. Veja bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que eu posso dar aula sem estudar? Aí eu pergunto para vocês, o professor é remunerado pelo estudo, pela hora de estudo? Não. O professor é remunerado pela aula de ensino. O professor é reduzido a ensino. O que o sistema educacional, ou seja, o Estado, o município e a escola privada deseja do professor é que ele seja um transmissor e não um recriador da linguagem da ciência. O problema reside dessa maneira. As novas tecnologias de educação, elas servem para potencializar a formação do professor e não substituir o professor. A tecnologia não substitui o homem. Nunca isso vai acontecer na face da Terra. A tecnologia não vai substituir o homem. A tecnologia não vai produzir o ser humano. Isso é um fetichismo. Então nós temos que sair dessa perspectiva para poder incorporar a tecnologia como potência, como a possibilidade de contribuir para que os humanos se desenvolvam ainda mais. Qual é o objetivo da tecnologia? Vamos ser coerentes. Qual é o objetivo? Para que os humanos inventaram a tecnologia? Para reduzir o tempo de trabalho e aumentar o tempo livre. É para isso. Não é para manter o tempo de trabalho ou aumentar o tempo do trabalho. É para reduzir o tempo do trabalho. A tecnologia foi inventada para que nós diminuamos os nossos esforços e aumentemos os nossos prazeres. O estudo é uma forma prazerosa do humano se reinventar. Então, nós temos que nos deslocar dessa visão que o ensino é o centro propulsor, o coração, né, do funcionamento da escola e colocar no lugar do ensino o estudo. O estudo tem que organizar a escola. Ora, por que eu estou falando isso? Porque na China, que conseguiu alcançar, não é, a potência, eles substituíram, fizeram essa substituição. A Finlândia, que nós elogiamos, tem Paulo Freire como o principal pedagogo que orienta a prática do professor. E nós aqui estamos demonizando esse homem. Ora, se a Finlândia apresenta os maiores indicadores na qualidade da formação e no desenvolvimento tecnológico, alguém está errado. Ou nós estamos equivocados, ou a Finlândia está equivocada. Você vai para a prática e a gente vê que a gente está anos-luz da Finlândia porque nós ainda estamos trabalhando numa velha perspectiva pedagógica antiga do século passado, que acredita que isso é uma crença, que o professor transfere conhecimento para o aluno. Não consegue transferir. Veja só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que eu posso transferir o conhecimento que eu tenho adquirido durante mais de 30 anos para vocês? Através de transfusão? Como é que eu posso? Não pode. Todo ser humano, ao nascer, tem que fazer
a mesma trajetória que eu faço, que você faz. Todo ser humano ele tem que aprender a ler, ele tem que aprender a escrever, ele tem que estudar língua portuguesa, tem que estudar matemática. Qual é a questão? O estudante sabe estudar? Como o estudante estuda? Vou fazer uma pergunta mais radical. Quantas horas por dia o professor estuda? Eu não estou falando de açougueiro, nem de uberista, das pessoas que trabalham em Uber, que é muito louvável. Eu estou fazendo uma pergunta seguinte, que é a básica. Quantas horas o professor estuda por dia? Vocês vão cair para trás, porque não estuda quase nada. Ele tem que trabalhar em um monte de lugar para fazer salário. Se ele não estuda, qual é o compromisso e a responsabilidade que esse professor, a contra-vontade e até por uma falha de capacidade de percepção das autoridades de governos e municipais em relação à educação, como é que ele vai contribuir para a formação do filho de vocês? A gente não tem outro caminho, né, que não seja por uma educação que realmente promova, né, a libertação, enfim, a independência. Eu acho que isso é fundamental. O senhor está lançando, professor Ciro, o livro A Medida Viva do Fogo, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouco sobre o livro. Pode apresentar? Podemos sim, podemos apresentar sim, está aqui, pessoal. Esse é o livro do professor Ciro. Está aqui, ó, A Medida Viva do Fogo, Teoria e Método do Estudo Imanente. Veja só, além de filósofo, eu sou sociólogo e sou economista e sou também, em parte, pedagogo. Então, eu tenho uma visão bastante ampla, eu não sou um especialista. Na verdade, eu me considero alguém que operacionaliza sonhos. Então, como é que nós podemos operar sonhos? Através de uma política. Esse livro é um livro que interfere nas políticas públicas da educação do Brasil e da América Latina. E nós podemos até expandir isso para o mundo contemporâneo de hoje. Nós acreditamos que fizemos uma grande descoberta. Qual é a descoberta que nós fizemos? Nós conseguimos entender o que faz nós sermos a pessoa que nós somos. O que faz eu ser essa pessoa que está conversando com vocês desta maneira? O que permite isso? O que permite nós sermos o que nós somos é a personificação das formas sociais. É isso. Então, o professor, né, as pessoas, quando ingressam na universidade, elas ingressam como pessoas. E na universidade vai acontecer um processo de metamorfose. As pessoas vão se transformar ou em sociólogos, ou em médicos, ou em educadores, professores, ou em engenheiros, ou em arquitetos, ou em geógrafos. Então há um processo de transfiguração, um processo de transformação, uma metamorfose. Nós mudamos a nossa forma de ser no processo de personificação da forma social. Como é que se dá esse processo de transformação? De duas maneiras. Nós assimilamos as linguagens das ciências. O ser humano não é só o biológico, é o simbólico também. É sobretudo simbólico. Tudo que nós sentimos, os nossos afetos, os nossos sentimentos, pressupõe linguagens. Então, nós fizemos um recorte na nossa pesquisa e estamos trabalhando com a linguagem das ciências. Como é que essas linguagens das ciências são assimiladas pelas pessoas que ingressam na universidade, não é? E também nos cursos de qualificação profissional. Através da personificação das formas sociais. Então, o pedagogo é uma forma social, o historiador é uma forma social, o geógrafo é uma forma social. Então, as pessoas se identificam com essas formas sociais. Elas acreditam, quando concluem a universidade, que elas são médicas, que elas são farmacêuticas, que elas são enfermeiras e enfermeiros. Elas acreditam nisso. Então, você fundiu a natureza humana, o ser humano, com uma linguagem. Então, o ser humano é essa fusão. Não é? Essa fusão é que tem sido problemática desde o século XX. Desde o século XX, sobretudo na segunda metade do século XX. Por quê? Porque houve uma predominância daquilo que Paulo Freire chama de ensino bancário. Ou seja, a educação virou uma relação de débito e crédito.
de débito e crédito, ela funciona a partir das partidas dobradas. Ou seja, ela tem metas, ela tem habilidades, ela tem competência para resolver. Só que nós, humanos, não podemos nos reduzir a uma operação contábil. Nós somos muito maior do que isso. Mas em função do mercado, a exigência é que você tenha habilidade. Então a escola, a universidade foi reduzida a isso. As pessoas têm que personificar uma forma social para se inserir no mercado. Essa política se tornou foi incorporada pelo Sistema Nacional de Educação de vários países. E o estudo, que era uma descoberta socrática lá do mundo antigo, que foi inventado para resolver o problema da ignorância, do não conhecimento, foi secundarizado. Então, as pessoas, de uma maneira geral, não sabem estudar. O que nós fizemos? Pegamos vários autores, como Marx, Freud, Weber, e investigamos como eles estudavam. A partir desses estudos, e sobretudo com algumas sugestões do filósofo José Chazin e Sérgio Lessa é professor da UFAL, nós criamos então uma sequência pedagógica sugerida pela professora Sandra Regina. Então, essa sequência pedagógica é um conjunto de atividades que nós nomeamos estudo imanente. Quais são as atividades? O diálogo crítico-criativo, onde os estudantes passam a ganhar intimidade com o texto, ou seja, eles passam a adquirir intimidade, passam a ter propriedade do texto. A ser propriedade do texto, daquela linguagem ali. Então, há um processo em que os estudantes eles têm que desterritorializar todas as crenças que eles têm e reterritorializar com outras crenças. Aí começa o processo de transformação. Aonde acontece isso? No exercício espiritual do diálogo crítico-criativo. Então, o estudante, o professor, o estudioso, o estudante, ele tem que reescrever criticamente aquilo que ele está estudando. Então, não basta ler. Nós não desenvolvemos a inteligência pela leitura, mas pela escrita. Por quê? Porque a mão tem um conjunto de nervos ligado ao sistema nervoso central que mobiliza determinadas regiões que cria sinapses. Se você lê, você vai fazer prova, os alunos diziam isso. Olha, Ciro, deu branco. E eles mostravam o quanto que eles estudavam, tudo sublinhado, coisa e tal, mas eles não identificaram as unidades significativas, as unidades pedagógicas, aquilo que tem nas cartografias da geografia textual. Então eles não conseguem identificar o que é importante, o que é secundário. Então, o método do estudo imanente se baseia em 4 momentos: do diálogo crítico-criativo, não é? A construção, a reconstrução do mapa da geografia textual, que é a identificação de várias cartografias, o diário autocrítico, não é? E autocrítico, onde os estudantes vão fazer uma reflexão sobre os sentimentos que esses exercícios estão gerando nele, e depois eles fazem uma avaliação que é a interpretação compreensiva, onde o método trabalha a autoria, a capacidade de escrever. O objetivo do método é transformar professores e estudantes em escritores, certo? Não é em leitores. O leitor é uma dimensão menos importante do que o escritor. Então, se nós transformarmos todos os professores do ensino médio, e aí a gente pode começar por uma escola, transformar os professores dessas escolas em escritores. Então você vai ter escritores de biologia, escritores de história, eles não vão ser mais transmissores, eles vão ser escritores. Eles vão pegar o livro de biologia, vão fazer o estudo imanente, vão construir alguma coisa muito diferente do que aquele livro de apoio e vão trabalhar isso que eles criaram com os estudantes. E os estudantes também vão fazer uma recriação disso que os professores estudaram. Não vão ficar simplesmente passivos recebendo aquilo do professor. Então, o método do estudo imanente é isso. Então, a gente faz isso como? Em sala de aula. Nós socializamos o método para os estudantes, socializamos o método. O livro traz isso? Traz isso. No capítulo 3, traz em detalhes como isso pode ser operacionalizado por qualquer pessoa. Não precisa nem estar na escola. Porque a gente imagina que só as pessoas que estão matriculadas em escola que devem estudar. O estudo é um exercício espiritual. Simplício dizia,
não é? Que o estudo é uma forma dos homens, dos humanos, esculpir-se como esculpir a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Então o estudo é um trabalho de si sobre si. É uma relação que nós estabelecemos com nós próprios. Nessa relação, nós construímos a nossa autonomia intelectual, a igualdade da inteligência. Ou seja, não tem explicador, não tem alguém que vai... Os próprios estudantes, através do método, conseguem, então, se apropriar de uma maneira profunda e não superficial daquilo que é necessário se apropriar para eles poderem inovar a sociedade e a sua vida. Professor, quero tocar num tema sensível e saber se a filosofia pode nos explicar. Agora, no mês de junho, recentemente, houve uma operação da Polícia Federal aqui no estado de Alagoas e desbaratou um esquema de corrupção tratando de kits de robótica. Ou seja, onde a política pública do nosso Brasil vai chegar enquanto houver o ralo de corrupção. Por exemplo, esses kits de robóticas, eles chegaram em municípios como Iapi, Canapi, no Alto Sertão Alagoano, onde não tem nem carteira, não tem nenhuma lousa decente em muitas dessas escolas. Como é que, filosoficamente, a gente pode tratar essa questão da corrupção, na falta de investimento no ensino público de qualidade no nosso país? Então, o método do estudo imanente, ele faz um deslocamento da sociologia geral, da geografia geral, para a geografia em escala pessoal, para a sociologia em escala social. Ou seja, o que o estudo imanente propõe é uma política de si. É fazer com que as pessoas aumentem o compromisso e a responsabilidade com a sua vida e com a sua existência. Na medida que todas as pessoas começam a se responsabilizar pela sua vida, pelo compromisso com a sua formação, na medida que as pessoas começam a fazer a política de si, a visualizar que a dignidade humana é mais do que ganhar dinheiro, nós vamos atingir essa política. Porque essa política da corrupção que existe com os predadores de Alagoas não está só nesse problema da robótica. Se você vê o que as empresas, como as empresas trabalham com a formação de professores no município, você vai ver que tem muitas empresas que trabalham com a formação de professores que majoram o preço para poder ganhar concorrência. Então não é só em robótico, e isso está, de uma certa maneira, universalizado. A hora que o Ministério Público for pegar os contratos das empresas que fazem formação de professores, sobretudo nos municípios de Alagoas, ela vai levar um susto, porque tem uma empresa específica que faz uma corrupção generalizada, entende? Então, o que é essa corrupção? Minha gente, isso é corrupção da nossa alma. A corrupção no âmbito da educação é a corrupção de todo um povo, de toda uma geração, dos nossos filhos, daquilo que o Brasil pode construir. Então, esse tipo de problema nós vamos ter que superar. Veja, de uma maneira muito humilde, não é? O método do estudo imanente, nós temos plena consciência que nós não somos a panaceia e vamos resolver o problema do mundo. Mas nós, com o método, podemos resolver parcialmente o problema de algumas escolas. Por exemplo, eu penso que nós podemos resolver o problema do analfabetismo de Alagoas. Inclusive, eu tenho um projeto para isso. Né? Mas aí tem aquilo que vocês conhecem, mas você tem acesso ao governador, você tem acesso ao secretário de educação? O que é acesso? Acesso é aquilo que Lula fala dos 10%. Entendeu? Acesso é isso. Então, quem é acesso, quem é lobista... Então, é um problema que a gente vai ter que resolver. Mas eu quero deixar bem claro aqui no programa que nós não cobramos nada, nós não cobramos nada, não é? Para contribuir para qualquer município, para qualquer estado do Brasil e do mundo, para contribuir para que a nossa geração tenha a possibilidade de estudar. O maior... Muito importante isso, professor. Chegou o nosso horário, eu quero aqui agradecer a participação do professor Ciro Bezerra, pós-doutor em Filosofia da Educação. Muito obrigado, que a gente possa estar aqui na outra oportunidade, professor. Muito obrigado por participar, agradeço imensamente essa abertura que vocês me deram, foi muito significativa. Eu saio daqui, não é,
muito feliz com esse diálogo que nós tivemos. Saio enriquecido e espero que o nosso público também aprenda, não é? Com certeza vai sair sim. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta e nesse segundo bloco eu tenho como convidada a jornalista Nicole Melo e a nossa entrevistada é a procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Cláudia Soares, a qual eu agradeço aqui a participação no programa Ponto, doutora Cláudia. Eu que agradeço, é uma oportunidade para a gente discutir temas relevantes, né? A gente está aí no mês de junho, que é o mês nacional e mundial de combate ao trabalho infantil, e dos eixos que a gente trabalha muito é a sensibilização, então esse espaço é extremamente importante para a gente dialogar com a sociedade. Doutora Cláudia, antes da gente entrar nesse tema mais especificamente, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória no Ministério Público, há quanto tempo e qual a sua principal marca durante esse tempo no Ministério Público do Trabalho. Então, Cícero, eu já estou há algum tempo no Ministério Público do Trabalho, aproximadamente 13 anos. Eu cheguei aqui em Alagoas bastante tempo. Tenho 3 anos de AGU, né, antes de chegar ao Ministério Público. Então, essa experiência também com o setor público, com a advocacia pública. Advoguei também antes do Ministério Público, mas a maior parte da minha atuação foi na Bahia. Eu passei muito tempo na Bahia, no interior da Bahia, em Salvador, e em 2021 eu vim aqui para Alagoas. Chegando em Alagoas, eu assumi a Corda Infância, que é a nossa coordenadoria de combate ao trabalho infantil e de promoção dos direitos da criança e adolescente. E aí passei a atuar mais intensamente nessas questões da infância e do combate ao trabalho infantil. Mas já passei também por áreas do meio ambiente de trabalho, né, proteção ao meio ambiente de trabalho, da CONAP, que são essas relações de trabalho na administração pública. Então eu tenho uma vivência assim, nas demais coordenadorias e hoje, atualmente, eu assumo também a vice-coordenação nacional da Corda Infância. A senhora tem uma atuação marcante, né, no combate ao trabalho infantil aqui em Alagoas. Pergunto, o que é trabalho infantil e quanto aos números aqui de Alagoas, como está a nossa situação? Essa é uma pergunta importante, por quê? Porque há um problema de conceituação em relação ao trabalho infantil. As pessoas às vezes não entendem o que é, a partir de qual idade, qual é a faixa etária, né? Abaixo dos 14 anos não se pode trabalhar. Então, esse é um marco etário muito importante. A partir dos 14 anos, pode trabalhar na condição de aprendiz, né, desde que respeitado todo o regramento atinente à matéria, e é um contrato de trabalho especial regulamentado. A partir dos 16 anos, pode trabalhar desde que a atividade não seja perigosa, insalubre, que não prejudique o desenvolvimento psicossocial daquele adolescente, e a partir dos 18 anos pode trabalhar em qualquer atividade. Então, o que é trabalho infantil? É toda atividade econômica ou de subsistência, né? Remunerada ou não, então não precisa ser uma atividade remunerada para se considerar trabalho infantil, e aí a gente entra naquela questão da mendicância, né? Da informalidade. Também não precisa ter aquele empregador formal para ser trabalho infantil. O trabalho informal é trabalho infantil. A mendicância, pedir dinheiro, donativos e alimentos é trabalho infantil, porque não precisa ter esse requisito da remuneração. Então, eu acho que isso já esclarece um pouco sobre o conceito de trabalho infantil. E os números aqui em Alagoas, como andam, doutora Cláudia? Então, os últimos números globais, né, são da PNAD contínua 2019.
aproximadamente 25 mil casos de trabalho infantil aqui no estado. Desses 25 mil... Muitos casos, né? Muitos casos. Caramba, Agora, 25 mil casos. é muita coisa, mas o que é importante dizer... Nós vimos uma série histórica de diminuição de casos de trabalho infantil. A PNAD de 2016 eram 27 mil casos. Então, a PNAD de 2019 já foi 25 mil, aproximadamente 25 mil, e a gente vinha decrescendo com esse número. Verdade seja dita, o Brasil ele tinha sido elogiado nessa frente de combate ao trabalho infantil pelo trabalho na redução dos números de casos. O que acontece? Depois de 2019, a gente teve a pandemia. Né? E a gente sabe que o trabalho infantil ele é multifatorial, né? Questões, condições socioeconômicas e ausências de políticas públicas na área da saúde, da educação, de moradia, de renda, né, das famílias. Então, tudo isso contribuiu para o retorno desse aumento dos casos. A Covid foi um fato gerador para o aumento, né, desses casos? Porque a Covid não só foi uma crise sanitária, ela trouxe consigo uma crise econômica e social, claro, muito grande. Então, a gente verificou o aumento do desemprego, o aumento da desigualdade social, da informalidade e da vulnerabilidade das famílias. Então, é claro que a gente não tem os números mais atuais, mas a gente sabe que esse número pós-pandemia pode e vai, infelizmente, ser muito maior. E já tem um estudo nacional que foi feito em razão das subnotificações dos casos de trabalho infantil e que já demonstram que esse número pode ser 7 vezes maior. Então, se nós tínhamos, em 2019, aproximadamente 1.800.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil, a ideia é que esse número seja 7 vezes maior. Então, ou seja, mais de 10 milhões, né, de crianças, né, 7 vezes maior, um número realmente absurdo. Nicole Melo, hoje aqui participando do programa Ponte, essa jovem e brilhante jornalista. Seja bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, muito positivo estar nessa discussão tão importante. E como apontado, né, quais são as causas do trabalho infantil, eu gostaria de saber qual é o caminho para combater o trabalho infantil aqui em Alagoas e também, né, por que não, no Brasil? Então, como são multifatoriais, né, as causas, a gente tem que atacar a causa do problema. Para que isso aconteça, o que é primordial? Se pensar em um diagnóstico. Nós não podemos trabalhar com política pública de combate ao trabalho infantil sem saber onde está esse trabalho infantil, em que território está, qual é a vocação econômica dessas famílias, né? A situação de vulnerabilidade desses locais. Então, primeiro, era preciso ter um diagnóstico socioterritorial do trabalho infantil aqui em Alagoas e no município. Nós temos esse diagnóstico, doutora? Infelizmente, nós não temos. O diagnóstico que existe está defasado. Como é que nós trabalhamos o combate ao trabalho infantil? Em alguns eixos. Um eixo é a sensibilização. Primeiro, a gente precisa discutir com a sociedade o conceito de trabalho infantil e sensibilizá-la para os malefícios e prejuízos do trabalho infantil. A gente sabe que tem um discurso muito forte da sociedade, independente de classe, né, de naturalização desse trabalho, de permissividade, de dizer que trabalho não mata, que forma caráter. Então, sensibilizar é o primeiro passo, né? Tornar essa discussão, aprofundar essa discussão. A partir da sensibilização é que a gente vai trabalhar os outros eixos, né? A identificação desse trabalhador infantil e encaminhar esse trabalhador para a rede de proteção através dos equipamentos socioassistenciais, incluir essas famílias nos programas de transferência de renda do governo federal, trabalhar com inclusão produtiva das famílias, trabalhar com profissionalização. Então, veja, é uma gama de possibilidades de atuação e toda atuação no combate ao trabalho infantil, ela é intersetorial. Ela precisa estar emaranhada, não adianta apenas afastar. E essa discussão a gente trava muito com a superintendência, que tem esse olhar, né, da fiscalização, que não adianta identificar a criança e dizer você não pode trabalhar. Afasta ela do ambiente de trabalho, ou das ruas, o que seja. Mas se você não der alternativas para esse adolescente que já se inserir no mercado de trabalho, ou para a família que está em situação de vulnerabilidade, aquele adolescente amanhã está no mesmo lugar ou em outro, exercendo a mesma atividade. A senhora falou um tema importante, doutora Cláudia. Há um discurso raso que é uma verdadeira armadilha e a gente precisa ter cuidado para não cair nela. Quando se questiona se é melhor uma criança estar trabalhando ou fazendo alguma coisa errada por aí, comete-se um estelionato intelectual. Coloca-se como alternativa a uma coisa ruim, outra ainda pior. Ora, criança não é nem para estar fazendo coisa errada por aí, nem tampouco está trabalhando. O lugar de criança é na escola.
de preferência em tempo integral, sendo protegida, acolhida, né, cuidada. Esse é o caminho. Porque esse discurso, né, como a senhora falou, que permeia todas as classes sociais, né, normalmente vem com esse ar, né, de contrapor. Né? Mas você contrapor, cara, uma coisa ruim com outra pior, né, dizer é melhor estar trabalhando ou fazendo alguma coisa errada por aí, né, Nicole? Nem tem que estar trabalhando nem fazendo coisa errada, tem que estar na escola, né, doutora? É isso que a gente chama, Cícero, de teoria do mal menor. Se utiliza muito isso. É melhor estar trabalhando do que estar nas drogas. É melhor estar trabalhando do que estar, enfim, por aí. Mas veja só, isso foi muito bem colocado. Trabalhar com a infância é trabalhar com proteção integral. E é proteção integral dos seus direitos. Proteção integral e efetividade do direito à educação e uma educação de qualidade, o direito ao lazer, o direito ao lúdico, né? O brincar nessa fase é fundamental. O direito ao esporte, à moradia, uma alimentação adequada. Então, essa construção que se faz é totalmente equivocada. Ela foge dessa lógica de proteção integral e aí dentro a gente tem um discurso muito de um racismo estrutural, Cícero, infelizmente. Verdade. Porque se a gente tem o perfil do trabalhador infantil, que mais de 66% são negros e pobres, a gente vê que naturalizar esse tipo de trabalho é dizer o menino negro e pobre é melhor estar trabalhando do que estar roubando, porque é como se isso só fossem as únicas opções dele. Claro. Né? Então claro. Isso é o caso a se pensar. O filho do rico, ou daquela pessoa que tem uma certa condição, da classe média alta, normalmente não está exercendo trabalho infantil. Então, normalmente quem exerce trabalho infantil é o pobre, não é? E aí você naturaliza essa condição, como a senhora falou, realmente é um racismo estrutural, né? É você subjugar essas crianças como única condição, ou trabalhar, não é? Ou em relação a trabalhar ou roubar, né? Como se fosse, como a senhora disse, as únicas alternativas. Por isso que eu digo, na verdade, isso é um estelionato intelectual, né? A gente deveria dizer que o lugar dessas crianças é na escola, né? Dando condição para que elas possam ter oportunidade, né? Mais à frente, não é isso, Nicole? Isso mesmo, procurador. Eu tenho uma dúvida referente à sua fala. Por exemplo, existe alguma penalidade para os pais que neste contexto estão com seus filhos em trabalho infantil? Como funciona isso? E, claro, o empregador também sofre alguma penalidade? Sim, em relação ao empregador, né, uma vez verificado esse empregador formal, né, alguém que se beneficia da exploração de mão de obra infantil ou do adolescente, mas numa idade não permitida, sim, ao reconhecimento do vínculo desse trabalho, embora ele não seja permitido, mas ao reconhecimento do vínculo e afastamento da atividade. Então, a rescisão reconhece o vínculo, rescinde aquele contrato, afasta da atividade. E há penalidades administrativas, né? A superintendência, os auditores fiscais, eles fiscalizam e autuam, então há uma penalidade administrativa e o caso pode vir também ao Ministério Público do Trabalho para a investigação e diálogo com esse empregador para que isso não volte a ocorrer. É uma atuação mais preventiva também, que a gente chama de tutela inibitória, para evitar a repetição desse ilícito. Em relação aos pais, né? A gente precisa deixar claro algumas situações. Muitas vezes, esse caso de trabalho infantil que a gente encontra lá na ponta, ele vem de uma omissão e de uma ausência do Estado, que foi durante anos. Né? Então, a gente vê a ausência de políticas públicas, a ausência de vagas nas escolas e nas creches. Isso acontece muito em Maceió? Isso tem acontecido, Cícero, por quê? Porque hoje a gente tem um déficit grande de vagas nas creches e na escola, na pré-escola. Então, o que a gente verifica hoje, quando vamos fazer uma fiscalização, quando encontramos uma situação de trabalho infantil, é que os pais relatam que aquela criança está acompanhando, às vezes, no comércio de ambulantes, ou às vezes, inclusive, na catação de resíduos sólidos, porque aquela criança não está na escola. E justificam que não tem uma creche, não tem onde deixá-los, por isso... Não tem onde deixá-los, eles não têm onde deixar em casa e tem que trabalhar. E aí a gente tem verificado, sim, com recorrência essa situação. Esse diálogo já foi travado também com os poderes públicos, né? Enfim... Tem sido feito alguma coisa para melhorar isso, doutora? Olha, é construir creches, na verdade. Essa é a solução, né? A gente tem travado o diálogo, a gente sabe que é um diálogo difícil, tem alguns entraves que já foram colocados em mesa,
Mas o nosso papel é cobrar a efetivação desses direitos, né? A gente tem um caso muito emblemático aqui em Maceió. Tem a questão das marisqueiras, né, lá ali que foram para a cidade de Sorriso, né? Isso. Esse é um caso que tem, né, tem dado assim repercussão, tem sido bem emblemático. Eu acho que é esse caso que a senhora se refere, é isso? Isso, eu ia justamente tratar desse caso. Essa comunidade de aproximadamente 150 famílias, elas saíram da orla lagunar, né? Elas trabalham tradicionalmente na catação do sururu e foram para a cidade de Sorriso. E lá pretendiam continuar exercendo a sua atividade, claro, muito mais distante do local do trabalho, e aí começaram a sofrer uma série de violências no sentido de ausência de fruição de direitos. Dentre elas, essa questão da ausência de acesso ao trabalho. Elas não conseguem mais descer para trabalhar porque não tem transporte. E uma das principais questões, a gente realmente identificou crianças trabalhando, inclusive na catação do marisco, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Não só na catação do marisco, mas na catação de resíduos sólidos, no lixão do Carminha. Absurdo. Que é uma situação absurda. E aí a gente entra na questão, os pais vão ser responsabilizados? Então, veja como o problema é complexo. Você vai chegar na ponta e responsabilizar essas mulheres porque os filhos estão em situação de trabalho infantil, mas não vai responsabilizar o Estado, porque a omissão do Estado ele vem dessa violação sistemática de direitos. Elas não estavam nessa situação. Elas tinham trabalho, elas trabalhavam com o sururu, inclusive a líder dessa comunidade, a Vânia, é uma referência nacional no movimento, inclusive no movimento de permitir com que mulheres fizessem parte da categoria. Ela foi a Brasília representar a categoria e hoje ela é proibida de trabalhar. Então, daí a complexidade quando a gente fala de combate ao trabalho infantil, porque tudo tem que estar interligado. Então, a gente só vai chegar para punir, esse trabalho vai ter que ser feito. Esse trabalho de conscientização com os pais, ele também é feito, mas em paralelo a gente tem que cobrar do poder público essas ações de políticas públicas de efetivação dos direitos mesmo da criança e adolescente. Porque, na verdade, né, em última análise, doutora Cláudia, essas pessoas, essas mulheres, elas são, né, vítimas, né, sociais, porque elas são retiradas, na verdade são jogadas, né, para a parte mais distante da cidade, né, longe do seu local de trabalho, de sobrevivência, né, sem dar uma condição, né, mínima, né, para que elas possam sobreviver, né, sem ter que submeter, inclusive, seus filhos a esse tipo de trabalho. Né? Porque, convenhamos, chega um momento em que é difícil você realmente ter que decidir, né? Ou precisa comer, né, cara? E aí como fica, né? A Vânia, que é a líder desse movimento, ela tem uma fala muito emblemática. E quando a gente vai conversar com ela, ela fala: doutora, quem tem fome não espera. Quem tem fome não lembra dos artigos da Constituição. Então, a gente precisa tratar isso tudo como um fato, não é? Não é só a letra da lei. Exatamente, a letra fria da lei, né? Alternativas para essas famílias. E a gente aqui, doutora, convenhamos, a gente aqui nesse estúdio, é uma representação das nossas casas, a gente, de certa forma, numa condição confortável, né? A gente tem o olhar, por mais que a gente tenha, né, esse olhar de cuidado, de preocupação, mas não se compara, né? Quem está vivendo lá é que sabe a dificuldade, né? Então, é algo que precisa realmente ser feito. Porque, como a senhora falou e a líder falou, né? Quem tem fome não espera, cara, né? Isso, e por isso que é importante falar sobre alternativas, né? E não só afastar, não só chegar lá e dizer vamos autuar, vamos agora remeter, chamar o Conselho Tutelar, vamos fazer um relatório, vamos tirar o poder familiar dessas famílias. Peraí, vamos organizar a casa. Por que chegou até esse ponto? Vamos ver o que a gente precisa fazer no caminho para não chegar a esse ponto, para que essas crianças estejam nas escolas, os seus pais possam trabalhar sem que as crianças acompanhem. Então, é por isso que alternativas são necessárias de serem discutidas, programas de inclusão produtiva dessas famílias, profissionalização. A gente tem hoje o Sistema S, né, com vários cursos gratuitos profissionalizantes. A gente pode fazer parcerias, encaminhar essas comunidades, essas famílias vulneráveis para cursos, desde que elas sejam vocacionadas, claro. Os filhos, e desde adolescentes... que elas sejam assistidas, né, doutora? Isso. Porque essas mulheres, fazer o curso, elas vão fazer o curso, mas elas vão trabalhar porque elas precisam se alimentar, precisam levar o sustento, né? São
donas de casa que são responsáveis, né, pelo sustento de suas famílias. Se ela sai para fazer um curso e ela não tem, né, produz. Né, se ela não tem ali um amparo, né, como Até é que mesmo fica? uma estrutura base, né, como a creche, como eu foi vou fazer o comentada. curso, mas meus Exato. filhos vão se alimentar como? Ok, Né? Exato. É algo realmente bem complexo, não é, Nicole? Realmente. E estamos falando, né, sobre os piores segmentos do trabalho infantil. Comentou referente a resíduos sólidos, a questão das marisqueiras. Existem outros também que normalmente acontecem. Quais são os piores que você já pegou assim, em algum caso? Os dados, eles apontam assim, as formas mais comuns de trabalho infantil. Aqui no Brasil são bem parecidos, mas geralmente a agricultura, o trabalho infantil na agricultura, no comércio de ambulantes também a gente tem um alto índice. E aí as festas propiciam as festas, né? Grandes festas, grandes eventos propiciam o surgimento, a intensificação desse trabalho infantil no comércio ambulante. Temos também a exploração sexual de crianças e adolescentes, infelizmente também é uma realidade. O trabalho infantil no tráfico de drogas. E é interessante trazer esses dados, por quê? Porque muitos que eu falo, quando se vai atender essas famílias em vulnerabilidade, vai se traçar o perfil da família, ou então daquele adolescente que não está na escola, termina não se cadastrando o tráfico de drogas ou a exploração sexual como um trabalho. E aí para a gente vem dados que são subnotificados, que não retratam a realidade. A exploração do trabalho infantil é crime, não é, procuradora? Essa é uma fala muito comum, né? Não é crime. Por quê? Porque não existe uma legislação que estabeleça a exploração do trabalho de criança e adolescente como crime, imputando uma pena para quem o explora. Então, na ausência de tipificação penal desse fato, a gente não pode dizer que trabalho infantil é crime. Né? Isso a gente não pode dizer. A exploração do trabalho infantil não é crime. Não é crime. O trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, pode ser considerado ilegal, né, porque ele viola diversos dispositivos legais, viola dispositivos da Constituição, mas crime não, porque para haver crime tem que haver a tipificação penal daquele fato como crime, e isso não existe no Brasil. Isso, a gente falando um pouco também sobre aprendizagem, né, mudar um pouco do assunto, mas tem tudo a ver, porque eu acho que é uma das alternativas, não é isso, doutora? A aprendizagem não é um dos mecanismos, né, que pode ajudar no combate ao trabalho infantil. Como a senhora vê a questão da aprendizagem, a dificuldade, né, de conseguir se cumprir a cota, né, que a legislação determina, e é um dos caminhos para a gente também ajudar no combate ao trabalho infantil, a aprendizagem? A aprendizagem é um grande instrumento de combate ao trabalho infantil. E aí eu volto para os dados e o que nós estávamos falando antes, a necessidade do diagnóstico, né, e dos dados, trabalhar com base em evidência. Os dados mostram que 74% do trabalho infantil é de adolescentes. Então, se o nosso público do trabalho infantil ele é adolescente, qual é a alternativa que eu tenho para esse adolescente que ingressa de forma precoce no mercado de trabalho, de forma desprotegida? É a aprendizagem. Então, ele pode sim estar no mercado de trabalho, mas de forma protegida, com um contrato que mescle a prática e a teoria, né, através de uma entidade formadora. Enfim, ele pode estar produzindo, se capacitando, desenvolvendo habilidades para o ingresso no mercado de trabalho. Então, a aprendizagem para o Ministério Público do Trabalho é a ferramenta, né, de combate ao trabalho infantil com esse público do adolescente. E aí, Cícero... Como fazer para cumprir a cota, né? Exigia-se apenas a autodeclaração da empresa, né? Agora, recentemente, né, o Ministério do Trabalho, né, apresentou a certidão, né? Hoje você pode cobrar uma certidão da empresa, onde rapidamente você sabe se você está cumprindo a cota ou não. O caminho agora é esse, é exigir a certidão ao invés da autodeclaração? Isso é essencial. Cícero, essa inserção do Ministério do Trabalho e Emprego, dessa certidão de cumprimento da cota pelas empresas, é um grande passo para o maior controle social também e das instituições. Por quê? A gente tem as grandes prestadoras de serviço público, né, aquelas que o poder público contrata como as terceirizadas. E qual era o procedimento? Alagoas, inclusive, tem uma lei que tratava desse procedimento, da exigência de uma autodeclaração da empresa que estava cumprindo a cota de aprendizagem. A própria lei de licitação já traz essa obrigação, né, que as empresas, seja na fase de habilitação, seja na fase de execução do contrato, elas estejam cumprindo a cota de aprendizagem sob pena de rescisão desse contrato. A pena era a rescisão do contrato. Não está cumprindo, abre-se um procedimento administrativo para se pensar na rescisão desse contrato. Com essa certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, fica muito mais fácil, porque a empresa simplesmente declarava, estou cumprindo a cota.
isso se dava por satisfeito, né? Até porque o poder público ele não teria braço para acompanhar realmente, efetivamente, Um se grande aquela número empresa de empresas, né? contratadas, Dificuldade de era praticamente fiscalizar. uma fiscalização, né? E agora com essa certidão, basta entrar lá no site e emitir a certidão. Então vai estar lá com base no banco de dados do Ministério do Trabalho e Emprego da fiscalização. Então é um importante ferramenta. mecanismo importante, realmente. Falamos de várias formas de trabalho infantil, né, Cícero Filho? Mas estamos agora no mundo da era digital, das plataformas digitais. E temos mini influencers no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso se caracteriza como um trabalho infantil? Como a senhora vê essa questão? Então essa é uma questão muito atual, que tem gerado muita polêmica. A senhora costuma ali ir no TikTok, essas coisas, doutora? Não tenho TikTok. Não, né? Tem Instagram, Cícero. Instagram, né? Mas TikTok não. Inclusive eu lhe sigo no Instagram. Ah, eu também sigo essa Mas o que é que acontece? Com as plataformas digitais, né, e a alteração mesmo da forma de trabalho, novas relações de trabalho se formam com as plataformas digitais e com isso também novas formas de trabalho infantil. É trabalho infantil, doutora? Depende. Quando vai ser trabalho infantil? E aí, antes de falar sobre o trabalho infantil, interessante que a Lego, aquela empresa, né, que todo mundo conhece, a Lego ela solicitou uma pesquisa com 3.000 crianças e adolescentes na Inglaterra e nos Estados Unidos para saber qual a intenção deles em relação à profissionalização. O que é que eles pretendem ser quando crescer? 3 em cada 10 crianças apontaram que queria ser youtubers ou blogueiros. Então, daí a influência desse tipo Será de que é a trabalho... Nicole Mello influenciando esses? Não, nada disso, Cícero. O influenciador é ele, não é a procuradora. Exatamente. Então, assim, Um número esse universo expressivo, é um número né? expressivo, o que demonstra que esse universo é um universo que as crianças se apropriaram. Elas querem ser youtubers e querem ser blogueiras. E o que acontece quando isso passa a ser trabalho infantil? Quando há uma monetização disso aí. Quando há aquela troca, entrega de produtos, o patrocínio. Quando há uma troca, não precisa ser remuneratória, mas tem que ser um ganho com aquela atividade. Mas permita-me, doutora, a senhora não tinha falado que para ser trabalho infantil não necessariamente precisa ter a questão financeira? Aí no caso Não da valor. atividade digital, precisa ter. Não valor, mas a troca, ele tem algum ganho com aquilo, né? Porque, diferentemente, é uma criança que tem habilidade de comunicação, que a gente sabe que tem crianças que têm essa habilidade, e que na pandemia aconteceu muito, ela resolve fazer vídeos. As crianças todas em isolamento, aconteceu muito na pandemia, começaram a abrir canais no YouTube e começou a produzir vídeo. O YouTube, por exemplo, qualquer um adulto ou criança, pode ser produtor de conteúdo a qualquer momento. Então, o que é que acontecia? Eles começavam a produzir de forma muito espontânea e, às vezes, aquilo ali viralizava. E a família identificava que aquilo ali podia ser um ganho de vida. Isso. Então, isso aconteceu. Quando é que isso é preocupante, né? Quando passa a não ser espontâneo, quando a criança passa a ter uma rotina de produção de vídeos. Vira uma espécie de atividade comercial, né? Mesmo que não seja Exatamente. só o dinheiro em si, mas tem algum tipo de benefício. Né? Exatamente. Passa a ser um trabalho com obrigações, né, de produção de vídeo, existe até um cronograma durante a semana de quantos vídeos serão postados, e aquilo começa a prejudicar não só a frequência à escola, mas os próprios direitos dessas crianças e adolescentes, que é o direito ao lazer, o direito de brincar, né? Enfim, o próprio ócio. Então, quando de certa você forma, analisa... ele passa a ter uma vida quase que profissional, né? Porque Sim. ele começa a ter obrigações, né, de horário, né? Tem que postar no horário certo. Isso. Realmente é complicado, né? A criança deixa de ter aquela vida espontânea, né? Que a criança tem. Porque a partir do momento que você começa a impor regra para uma criança, porque a espontaneidade da criança, ela brinca uma hora, outra hora não brinca mais, né? Mas quando você vai, né, atribuindo, né, essas obrigações, é realmente complicado. Doutora Cláudia, está chegando o nosso horário, a gente costuma também aqui, os nossos entrevistados, fazer algumas perguntas também um pouco fora, né, da caixinha, né? Enfim, normalmente quando a gente termina, né, as entrevistas, e aí eu gostaria de saber, fora do exercício da atividade, né, que é bem estressante, muita responsabilidade, com certeza, né, ser procuradora do trabalho, sobretudo aqui em Alagoas. O que é que normalmente a senhora faz? Vai lá no TikTok, no Instagram, gosta de música, enfim. Cícero, eu sou uma pessoa, assim, nos meus finais de semana bem tranquila, porque como a minha atividade durante a semana realmente é muito intensa, eu acho que eu sou caseira, eu gosto de curtir minha família, curtir meu filho, curtir meus amigos. Então, assim, quais são os meus hobbies? Eu gosto de ler, né? Então, nessa onda de clube de livros, eu participo de alguns eu não consigo dar andamento, mas tem aqueles que eu sou mais fiel.
E eu acho que a gente tem que se dar o direito de descansar Somos e não seres fazer... Somos seres humanos. Isso, né, cara? Precisa também esse lado. Doutora Cláudia, eu quero aqui agradecer a senhora pela entrevista, uma entrevista muito bacana. Infelizmente, nosso tempo acabou. Entrevista boa é assim, né? No instante passa. Muito obrigado, que a gente possa estar aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço. Nicole Melo, muito obrigado Muito mais uma obrigada. vez. Muito obrigada pelo convite, Cícero. Muito obrigada, procuradora. Foi muito esclarecedora essa entrevista e que possamos mais para frente trazer com um pouquinho mais de tempo, porque é muito importante o tema. É isso. Agradeço a você pela audiência. Até o próximo sábado.